Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, pessoal, hoje nós temos a palavra do Senhor, que é o que nos fortalece, é o que nos orienta, é a voz do Senhor que fala ao nosso coração para nos edificar, nos fortalecer e que nos traz vida, não somente a letra, mas o Espírito e a vida que nós queremos que esteja em nós, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje, pessoal, é uma mensagem que foi preparada cedo, logo Deus me deu essa mensagem. Sempre procuro, peço a Deus a direção da palavra para abençoar a nossa vida. E antes mesmo do almoço, eu estava preparando essa mensagem. Eu faço um sermão todinho, leio e pego depois os pontos específicos para poder dissertar aqui para todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 15 e o 17, a primeira parte da mensagem que nós vamos ler, não é? Capítulo 1, no versículo 2, Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17. No contexto desse texto, nós vemos acima um pouco a formação do homem, quando Deus criou o homem, amém? Onde o homem foi criado. Mas o tema da nossa mensagem hoje é focado numa coisa seríssima. O tema é cuidado com a sentença de Deus. Cuidado com a sentença de Deus. O que é uma sentença? Uma sentença é o resultado de um julgamento justo de Deus. Deus, ele tem a sentença para uma sentença para dar no final de tudo, que é onde Deus vai julgar todos. Todos seremos julgados diante dele. Todos. E a sentença de Deus, ela não é injusta, ela é justa. E quando ele fala que vai julgar, é porque ele vai fazer isso. Quando Deus fala que vai fazer e que vai acontecer, é porque ele faz, é porque acontece. Amém? Então esse tema, às vezes as pessoas, eu não sei o que as pessoas estão pensando hoje em dia. Eu estava vendo a palestra, uma mensagem de um pastor, até postei no meu grupo, no grupo de mensagem. O pastor, ele estava dizendo que a igreja de hoje é a pior igreja de todos os tempos. Os crentes de hoje são os piores crentes de todos os tempos. Ele falando. Porque na igreja primitiva, se você parar, nós já pregamos sobre isso em Atos dos Apóstolos, era uma coisa completamente diferente do que acontece hoje em dia. As pessoas tinham prazer de congregar. As pessoas tinham prazer de honrar a Deus, tinham prazer de evangelizar, tinham prazer de se batizar, de entregar, de fazer a obra. Hoje em dia você vê isso? Você não vê. No meu tempo que eu me converti, você via a pessoa chegar para o pastor e falar: pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero evangelizar, eu quero me batizar. Hoje em dia você não vê isso constantemente acontecer todos os dias. Você não vê. Você não vê pessoas, nós não podemos também generalizar, incluir todo mundo. Tem pessoas realmente que têm sido pessoas fiéis a Deus, pessoas que têm honrado a Deus com a sua presença. Tem pessoas que têm sido constantes, mas não é a maioria, é a minoria. É ou não é? É. Os fiéis são minoria. Os fiéis, os verdadeiros filhos de Deus, os convertidos, são minoria.
Não são maioria. Não são maioria. Não são maioria. E as pessoas, parece que elas esquecem da sentença de Deus. Elas esquecem, quando o Espírito Santo usa Paulo, que ele diz: não sejamos como alguns que deixam de congregar. Elas esquecem isso. Elas não levam isso em conta. Não é? Mas aqueles que desprezam a sentença de Deus serão os que vão enfrentar Deus face a face e vão saber naquele dia que ele não estava de brincadeira. Amém, pessoal? Então aqui nós vamos ver, pessoal, cuidado com a sentença de Deus, né? Então aqui no versículo 15 nós podemos ler assim, está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o quê? E guardar. Quando Deus nos criou, foi com propósito. Quando criou o homem, quando Deus nos abençoa, é o quê? Com um propósito. Quando Deus nos criou, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus, Deus nos criou com propósito, para andarmos nas obras que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nela. Ela não é? As boas obras. Quando Deus criou o homem, foi para que o homem viesse cuidar e guardar o jardim. Cuidar e guardar o jardim. Não criou e falou assim: ó, faça a bagunça aí do jeito que você quiser, o que tu der bem na telha tu faça. Não, Senhor. Deus é um Deus de ordem. Ele não nos criou, Ele não nos resgatou do mundo para colocar no seu reino, para viver de qualquer jeito, não. Tem uma ordem. Nós temos uma responsabilidade. Como nós pregamos lá no domingo passado, Ele nos chamou para que nós sejamos as suas testemunhas. É um propósito. Para nós sermos as suas testemunhas. Quando Ele botou o homem lá, ele falou assim: olha, você vai cuidar e você vai guardar, você vai proteger e cuidar disso aqui. Você não vai deixar ninguém entrar aqui e bagunçar, fazer bagunça, não. Foi esta a ordem que Deus deu para Adão. Então você vai cuidar. Entendeu? E deu esta ordem. Olha só. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu tenho um mestre que eu estudei com ele, né? Tenho até que pegar o meu diploma, lá dos Estados Unidos. Eu fiz um curso de bacharel de teologia com ele tem um tempo, mas o tempo tinha se esgotado e não deu tempo para fazer o meu TCC, eu não recebi. Mas um dia ele ligou para mim e eu falando com ele, eu falei: já estudei com o senhor, mas não peguei. Ele falou: mas por que você não pegou? Aí ele falou assim: olha, eu falei: você vai falar com um amigo dele que cuida da sua, você vai falar com ele e falar que eu mandei ele providenciar o seu TCC, o seu diploma, né? Esse meu mestre, ele falava assim: existiam três tipos de árvores no jardim do Éden, que nós às vezes nós falamos. Eu mesmo, pessoal, já estudei com ele, eu não entendia. Aí ele olhou assim, nessa semana ele postou um vídeo e estava falando sobre isso, e eu não falou diretamente sobre isso, mas aí Deus clareou meus olhos e eu vi e entender o que são essas três árvores. Esses três tipos de árvores que existem no jardim do Éden, não é? Deus não criou todo tipo de árvore agradável aos olhos e para se comer, para olhar. Foi ou não foi? Foi. Todas as outras árvores eram um tipo de árvore. Só que existiam mais duas. E qual eram as outras duas? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ela não era. Então era três tipos de quê? Três tipos de árvores. As árvores comuns, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. São três realmente. Olha como Deus trabalha com esse número 3. Entendeu? E olha que ele pregava a respeito dessas três árvores. Na minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia dele, está lá um desenho com as três árvores. Nossa, na minha cabeça, esses três se fala que é a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do mal e a árvore da vida. Tem três árvores. Mas olha como você tem, quando você tem uma pergunta, fica aquela curiosidade de saber o que é aquilo. Entendeu?
E hoje temos o conhecimento que são as árvores comuns, que era a árvore de alimentação, e existiam as outras duas, que era a árvore do conhecimento do bem e da árvore da vida. Amém, pessoal? Então isso aqui é muito importante, essa ordem que Deus deu. Olha só, ele disse, olha, do jardim, que é a primeira, comerás livremente, mas da árvore não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Certamente morrerás. Esta é a sentença de Deus. Qual é o pecado? O que é um pecado? Pecado existe o quê? Vários tipos de pecados. Vários existem. Já estão os 7 pecados capitais, é ou não é? É. Mas pecado, existe inúmeros pecados. Incontáveis os nossos pecados. E quando é que o pecado ele é manifesto? Como é que o pecado ele é manifesto? Quando nós desobedecemos a palavra o quê? Quando nós fazemos tudo aquilo que é o contrário da palavra de Deus diz, aquilo que Deus diz. Toda vez que você transgride a palavra de Deus, você está pecando. Qualquer coisa que transgrida a palavra de Deus, que fuja da palavra de Deus, é pecado. É pecado. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus é pecado. É a sentença. E Deus sentenciou aqui, olha, se você comer, se você desobedecer, a garantia de nossa vida na presença de Deus é o quê? A obedir. Enquanto você está em obediência diante de Deus, você está com a garantia de vida na presença dele. Você está com a garantia de vida e vida eterna, hein? O crente, quando ele anda em obediência com Deus, ele permanece na presença de Deus, obedecendo a Deus, ele está com a garantia de vida eterna na vida dele. Mas pode perder. Assim como o ser humano pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Sabe? E o salário do pecado é a morte ela vem pela desobediência. Entrou a morte no mundo pela desobediência de Adão. O pecado de Adão não foi se prostituir, não foi mentir, não foi roubar, não foi matar. O pecado dele foi desobedecer. Não faça isso, e ele o quê? E ele fez. Deus ordenou, não faça isso. Você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Deus é um Deus de ordem, um Deus de princípios, um Deus de limite. Deus ele impõe limite às suas criaturas. Deus ele põe limite em tudo para que haja ordem. Aonde não tem limite, não há ordem. Aonde não estiver limite, não tem ordem, é desordem total. E Deus deu-lhes essa ordem: não comerás do árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente você o quê? Morrerás, né? Vamos direto para o capítulo 3, para ver aqui que a sentença de Deus, ela não brinca, a sentença de Deus, não é? Desde de domingo, né, que a gente está com essa mensagem, a gente começa com o texto e vai lá na confirmação, né? Nós começamos lá em Hebreus 11 domingo e fomos para Gênesis 12, não é? Hoje começamos em Gênesis 2 e agora vamos para Gênesis 3, no capítulo 3, a queda do homem. Vamos lá. Deus tinha dado a ordem a ele, não tinha? Então, para ele cumprir, para ele obedecer e cuidar. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Ela acrescentou aqui, não tocar, Deus não falou para tocar, Deus falou para não comer. Ela já acrescentou alguma coisa, né? Para você ver, quando nós falamos uma coisa para uma pessoa, ela já vai transmitir, vai acrescentar ou vai tirar alguma coisa. É ou não é? Aqui tem a nossa concepção aqui, na nossa língua portuguesa, quando nós falamos, se eu chegar aqui e escolher 10 pessoas, e eu escolher uma aqui e falar assim, ó, você vai e fala para aquela pessoa lá, fala para ela. E se eu chegar, quando eu chegar na 10ª pessoa que ela for falar, ela já tem acrescentado um monte de coisa que eu não falei. Vai falar um monte de coisa. Assim é o ser humano. Ou ele acrescenta ou ele tira. Quando não presta atenção nas coisas. E Deus não falou que ela não podia tocar, falou que ela não podia comer. Não comereis, porque no dia que ela comer, morrerás. Aí ela com a conversa fiada aqui com Satanás, não é? Não pode não, nem comer nem tocar, porque podemos comer, não podemos comer, né? Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o que? E comeu. Então a mulher não comeu árvore, né? A árvore, mas o que? O fruto. Ou seja, aquela árvore, isso é uma coisa. Olha só como nós temos aqui na palavra de Deus, coisas minuciosas que vai nos abrir os olhos. Preste atenção o que Deus disse aqui no 2,15, olha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou para não comer do fruto aqui, da árvore, por quê? Porque a árvore ainda não tinha dado o quê? Ainda não tinha dado fruto. Ainda não tinha dado fruto da árvore. Não estava no tempo do fruto. Por isso Deus falou, não pode comer da árvore lá. E o que se come da árvore? É os galhos ou é o fruto? Da árvore frutífera. É o fruto. É o fruto. Da mesma coisa que a árvore da vida também tem os seus frutos. E as suas folhas também da árvore da vida. Mas ainda não era tempo. Por que ela não havia comido ainda? Porque ainda não tinha dado fruto. E o Satanás, ele se aproxima das pessoas somente mais ainda quando a pessoa está sendo abençoada, que o diabo chega para tentar acabar com a pessoa. Quando ele vê que a pessoa está perto de ser abençoada, ele vai lá e foi a árvore frutificar, que ele sabia que a Eva não ia comer as folhas. É doido, ela não é animal para comer folha. O diabo falou, tudo bem. Eu vou esperar essa árvore dar o fruto, que eu vou saber se ela vai resistir. O diabo, pessoal, ele não brinca. Satanás, ele não brinca. Satanás, ele enxerga e vê aquilo que vai atrair o homem. Enquanto, como é que diz assim? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, que não tem fruto. Porque o fruto é que atrai. Jesus mesmo, ele disse que conheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos. Pelo fruto conhecereis. É o fruto do Espírito Santo. O diabo olhou quando viu que a árvore deu fruto, ele falou, é agora que eu pego a Eva. Foi lá, meu irmão. E a Eva olhou e viu o fruto lá. E o Satanás não é bobo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do quê? E do mal. Abriu os olhos. Estes olhos eram os olhos de Eva, os olhos naturais.
Não, não eram os olhos naturais. Esses olhos de Eva e de Adão que se abriram são os olhos da alma. Os olhos da alma. É os olhos, aqueles mesmos olhos das crianças quando elas atingem a adolescência. Eles já passam a ter um entendimento do que é bem e do que é o quê? Do que é mal. A criança, ela não sabe distinguir entre o bem e o mal, a criança. Por isso que a das crianças é o reino de Deus, porque elas não alcançaram ainda. Mas por que os adolescentes, eles começam a ser rebeldes, já começam a desobedecer aos pais na adolescência? Por que é o maior perigo na adolescência? Dos seus 12 até os 17 anos, é a adolescência, parece que ele vira a cabeça. Todo adolescente parece que vira a cabeça, é ou não é? Faz um monte de besteira, desobedece, foge de casa, namora com quem não presta, porque é a época que os olhos da alma deles se abrem. Não é mais os olhos normais que nem o olho da criança. A criança, quando ela olha, não vê maldade. A criança, não é? Mas quando já atinge a adolescência, já começa a ver com maldade, já começa a ser atraída pelo mal. Assim foi a Eva e o Adão. Eles eram inocentes. Quando o Satanás está falando assim, exceto que abrirão os olhos e sereis como Deus. Eles passarão a ter o conhecimento do bem e do mal. E passaram a ter, só que eles não seriam como Deus, que Satanás sugeriu, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejado para dar entendimento, olha só, queria mais entendimento, tomou-lhe do fruto e o que? E comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você está vendo? Abriram-se-lhe os olhos da alma, conheceram o pecado, viram que tinham o pecado. Ele faz a pessoa conhecer o erro e o bem. Conhecer o que é errado e o que é certo, o pecado. A pessoa já adulta, ela conhece. E abriram seus olhos e eles olharam e falaram: ih, deu ruim. Deu ruim. Abriram os olhos da alma, a alma que era pura, a alma que não tinha pecado, passou a enxergar e a conhecer o pecado, o erro diante de Deus. Satanás incitou a pessoa. E o que o diabo ele tenta fazer hoje em dia mais e mais? Ele tenta chegar com as pessoas que são inocentes diante de Deus, que vivem em santidade, porque Adão e Eva viviam em quê? Em santidade. Ele quer levar essas pessoas a desobedecerem a quem? A Deus. Eles querem levar essas pessoas a saírem da obediência para a desobediência, para que venha maldição. Ele tenta fazer isso. Ele tenta levar, ele tenta lubrificar essas pessoas, enganar. O sedutor, o enganador, que engana o mundo todo, e tenta também enganar os filhos de Deus, a igreja. Ele tenta fazer com que as pessoas, pessoal, desacreditem em Deus. A pessoa vem, ouve uma mensagem, ouve a palavra de Deus, e quando chega lá fora, essa pessoa vai enfrentar Satanás através de pessoas, através do diabo falando no ouvido dela. Que igreja o quê? Que igreja o quê? Que família o quê? Que orar o quê? Que se batizar o quê? Que vida eterna o quê? O diabo vai fazer isso, vai tentar fazer isso com as pessoas. Tem feito com muitas pessoas. O Satanás, enquanto a Bíblia fala que é para as pessoas, para nós congregarmos, ele tenta colocar a pessoa para não vir para a igreja. Porque é o contrário do que a palavra de Deus, o quê? Do que a palavra de Deus diz. O Satanás, ele faz com que a pessoa venha, quando a pessoa vem na igreja, a pessoa ouve a palavra, o pessoal não faça isso. Não beba, não se vicie, não fique no mundo, não fique afastado de Deus. O Satanás vai fazer: não, você tem que viver sua vida, você não precisa estar na igreja. O diabo vai fazer isso.
Porque aí a pessoa vai permanecer em pecado, porque ela está fazendo o contrário do que a palavra de Deus aqui. Ele quer que a pessoa faça o contrário daquilo que Deus diz. Se ele conseguir fazer com que a pessoa faça o contrário do que a palavra de Deus diz, ele fala, tá bom, está em pecado. Está em pecado. Está em pecado. Ele quer fazer isso. Ele vai com as suas, na mente da pessoa, com as suas palavras de derrota, até falando que alguém não, hoje não está cansado. Precisa esse negócio de buscar tua família, não. E assim as pessoas vão deixando, levar. Daqui a pouco estão fora, não estão na igreja, não estão mais buscando a Deus, não estão vendo nada. Aí daqui a pouco fica só na palavra, eu já fui. Eu já fui da igreja, eu já participei da igreja, eu já frequentei tantas igrejas, mas nunca se converteu, porque o próprio Satanás não permite que ela se converta. Cega ela para que ela permaneça sempre em desobediência. A vida nunca o quê? Nunca muda, porque o diabo quer manter essa pessoa afastada de quem? Afastada de Deus, e quer que a pessoa permaneça no curral dele, sobre o domínio dele. É por isso que ele luta para isso. E as pessoas têm se mantido nesse engano, não é? Nesse engano. Então aqui, pessoal, no versículo, né? Aqui no versículo 7, né? Ela abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado a pessoa tenta encobrir de qualquer forma. Como é que a pessoa tenta se cobrir de qualquer forma? Tem uns que já nem se preocupa mais. Tem uns que ela está em pecado, o pastor passa por ela, o irmão da igreja passa por ela, faz de conta que não passou ninguém. Por quê? Porque ela já está em pecado mesmo. Ela já tem prazer no pecado. Mas tem umas que tentam se esconder. Tem uns que estão fumando, tentam colocar o cigarro para trás, tentam colocar a cerveja de lado, tentam se esconder para a pessoa não ver. Não, tem um fulano da igreja. Assim como Adão e a Eva colocaram folhas de figueiras para tentar encobrir o quê? O seu pecado, a sua nudez. Que a nudez quer dizer pecado. A nudez quer dizer o pecado. Então as pessoas tentam ir com explicações. Não, eu não estou indo porque não sei o quê. Mas não é para tentar encobrir o seu pecado. É para tentar encobrir o seu pecado e para permanecer. Na realidade ela está se afastando de Deus, está se escondendo de Deus. O seu pecado é terrível, que ela não tem nem cara de pau de se aproximar de Deus. É o seu pecado. Ela está se escondendo, tentando esconder o seu pecado com desculpas, com folhas de figueira. Coisa que só a única coisa que cobre os nossos pecados, que tira os nossos pecados, é o sangue de quem? É o sangue de Jesus. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Tem um ditado que diz, é a mesma coisa. Não adianta tentar tampar o pecado com roupas naturais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no dia, pela viração do dia, no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado deixa a pessoa com medo de Deus, né? Com medo de Deus, se escondeu. Deus tenta se esconder no meio das árvores, tenta se esconder no meio das pessoas, no meio do mundo mesmo. Entendeu? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ela deu da árvore a Adão. Ela deu do fruto, foi ou não foi? Ela fica ainda inventando coisa aqui, né? Disse o Senhor Deus: a mulher que é. Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Um jogo de quê? Um jogo de empurra. Ou seja, a pessoa que está errada, que ela não é humilde, ela vai sempre jogando a culpa para quem? A culpa dos seus fracassos ela tenta jogar para quem? Ela tenta jogar para os outros.
A pessoa que está em pecado, que está afastada de Deus, que a vida dela não muda, acontece coisas ruins, ela começa a botar a culpa na igreja, ela começa a botar a culpa nos membros, ela começa a botar a culpa nos obreiros, ela começa a botar a culpa no pastor. Mas ela é quem está afastada de Deus, ela é quem está em pecado. A vida dela não muda por causa do pecado dela, porque ela está longe de Deus. E ela tenta culpar a igreja, ela tenta culpar o pastor, ela tenta culpar até a Deus. Foi a mulher que tu me destes, o Adão. Olha só, culpou a Deus. O Senhor me deu uma mulher que veio me prejudicar. Aí até o Satanás foi o quê? Foi culpado. O Satanás botou o fruto na boca dela. Quem foi que foi lá e pegou? Foi ela que foi lá. Então cada um tem a sua atitude, tem que assumir os seus atos. Isso. Ela escolheu. E ela estava colhendo a sua escolha. Ela escolheu pecar. Ela escolheu fazer aquilo que Deus. O Satanás, ele não, a única coisa que ele fez foi o quê? Foi enganar, lubridiar, incentivar para ela pecar. E ela foi o quê? E caiu. Satanás não foi lá pegar na árvore do fruto para dar para ela. Satanás apenas sugeriu. Porque Satanás não pode obrigar ninguém a nada. Ele sugere. Cabe a pessoa obedecer ou o quê? Ou desobedecer. Ou a pessoa ouve a Satanás ou ouve a Deus. E Eva preferiu dar ouvido a quem? Dar ouvido ao diabo. E foi lá e fez aquilo que o diabo acreditou mais no Satanás do que em Deus. E tem pessoas hoje em dia que têm acreditado mais no diabo do que em Deus. Tem pessoas que têm dado mais ouvido à palavra do diabo do que a Deus. A sugestão de Satanás do que a Deus. Não é? Aí o Senhor diz aqui, olha, então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Então Satanás é o quê? Maldito. E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha como isso aqui é poderoso aqui, que as pessoas não entendem isso aqui às vezes, né? Quando ele disse isso aqui, Deus no Antigo Testamento, né? Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja que a descendência, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha que como o diabo tem uma descendência terrível. Descendência. A descendência de Satanás começou com quem? Começou com quem a descendência de Satanás? Começou com Caim. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Toda a humanidade que se debandou para o lado de Satanás começou em Caim. Vem Nimrod, e vem aquela gente todinha. Pessoas que passaram a adorar Satanás mesmo. Ele rejeitou a Deus e começaram a adorar Satanás, a si mesmo, a Satanás seguir. Onde os passaram a adorar os demônios. Então, quando os fariseus e os saduceus estavam lá com os sacerdotes, ele falou assim: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer o quê? As vossas vontades. Aquela gente que estava fora da vontade de Deus eram filhos do diabo, é tido como filho do diabo, filho de Satanás. Os descendentes de Satanás que descenderam de Caim, descenderam dessa gente ruim. Entendeu? Que matou Abel, que matou seu irmão Abel. Não é? E o descendente da mulher, que é Jesus, que ia ter sempre essa inimizade entre crente e descrente. Há sempre isso. Há ou não há? Quando é crente, eu não gosto de crente.
Há sempre isso, pessoal. Há sempre isso. Infelizmente acontece muito isso, né? Acontece muito isso. E o que nós temos visto ultimamente, pessoal, é que muitos filhos de Satanás têm se filtrado na igreja. Muitos filhos de Satanás têm se filtrado na igreja. O que tem havido de escândalo hoje em dia, de pastores e de pessoas que têm envergonhado o nome de Jesus. Ontem eu estava vendo um vídeo, pela misericórdia de Deus, pessoal. Eu não vou nem comentar aqui. É que dá uma vergonha muito grande para a igreja. Um pastor daquele cometeu uma arbitrariedade daquela. Que vergonha. Aquele ali verdadeiramente estava sendo envergonhado e com o nome escrito no chão, aquele ali. Visivelmente. Os incrédulos filmando e desdenhando dele. E ele lá no pecado horrível. No pecado horrível. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Né? Aí ele diz mais assim: porém inimizade entre ti a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A cabeça de Satanás, sim, ele ia ferir a cabeça, porque ferir a cabeça era verdadeiramente completamente tirar todo o poder e autoridade. Antigamente, quando feriu o rei e vencia outro rei, ele tirava a coroa, pisava no pescoço, aquela pessoa ali estava sem moral nenhuma, humilhado. Este te ferirá a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando o que? Quando a cobra ela fere o calcanhar de alguém, o que acontece? Quando a pessoa pisa na cobra, que ela morde, o que acontece com a pessoa? Se ela não se cuidar hoje em dia, ela morre. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus pisou na cabeça de Satanás, mas Jesus teve que morrer. Porque ele tinha que morrer, Jesus. Ela não era. Jesus tinha que morrer. Por isso que está aqui a profecia que Jesus ia morrer, mas ia ressuscitar o quê? Ao terceiro dia. É ou não é? Mas Satanás foi o quê? A palavra diz que Jesus expôs ele à vergonha, humilhando ele. Ele e toda a potestade principal, dominadores, foram humilhados, expôs à vergonha. Mas aqui já em Gênesis já estava profetizado a morte de Jesus e Jesus vencendo Satanás. Amém? Vencendo Satanás. E ele disse mais: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz o quê? Filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha que coisa terrível, pessoal. Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Você vê que quando Deus plantou o jardim, não precisou de adubo, que tinha todas as árvores para comer. Mas depois dessa maldição, hoje em dia, um dos grandes problemas que o mundo enfrenta é o quê? Cultivar alimento, que tem que estar correndo para todo lugar, para insumos para poder adubar. O Brasil, por exemplo, tem que comprar da Rússia insumos e fertilizantes para poder botar na terra para poder fortalecer. Porque a terra ela tornou-se maldita naquela época, né? Não tem mais o vigor que tinha no princípio. Não tinha mais o vigor. Tem lugar que não dá nada, é ou não é? Não dá nada. Terra ruim. Mas quando Deus criou a terra, a Bíblia diz que Deus viu tudo, que tudo era muito bom. E por que depois da maldição aconteceu isso? Por que produzia todo tipo de árvore agradável para se alimentar e depois começou a produzir ervas daninhas?
cardos. Uma coisa que Deus, se Deus fala que a maldição do homem amaldiçoado para não amaldiçoar, você imagina a maldição de quem? A maldição de Deus, né? E as pessoas não temem, né? Não temem a maldição de Deus, né? Então Deus disse aqui, né? Fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? E ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém? Aqui você não vê, mas Deus ele matou o cordeiro. É o primeiro cordeiro que simbolizou a morte de quem? A morte de Jesus. Mas isso aqui é muito profundo, porque esse é o primeiro cordeiro que foi morto, que simbolizava Jesus, um tipo de Jesus. Mas é tão profundo que Deus fez por nós, que a Bíblia diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que você interpreta com isso? De Jesus ter sido morto antes da criação do mundo. Isso não é uma coisa profunda? Se ele morreu tem 2000 e poucos anos, de fato de verdade, é porque quando Deus fala, quando Deus determina, é como se já tivesse o quê? Acontecido. E Deus já tinha determinado no plano eterno já a morte de Cristo. Nós fomos planejados na eternidade. A imagem de Cristo foi planejada na eternidade, antes disso aqui ser criado. O plano de Deus já foi antes da criação. Por isso o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, porque no plano de Deus já estava providenciada a salvação para caso acontecesse alguma coisa. Deus já tinha a válvula de escape já, porque Deus é ciente de todas as coisas. Amém, pessoal? Deus é maravilhoso, né? Então aqui esse cordeiro já era um símbolo de Jesus. Esse cordeiro que Deus matou para tirar a pele e cobrir Adão e Eva, né? Ele disse mais, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aqui é uma misericórdia de Deus. Se o homem tivesse, ele já tinha comido das árvores, ele já tinha comido de todas as árvores do conhecimento, que era para a alimentação que Deus tinha falado, né? Pode comer de tudo, é ou não é? Ele já tinha comido. Só que agora ele já tinha ido além, ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O próximo passo seria comer o quê? A árvore da vida. E se ele vai para o terceiro plano, meu irmão, ia se dar mal, porque ele ia ser, a humanidade ia ser que nem Satanás, não ia morrer nunca mais. O homem não ia morrer nunca mais, ia viver eternamente como Satanás no pecado contra Deus. Olha que coisa terrível que Deus evitou acontecesse, pessoal, conosco. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado. Então Deus, olha só, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Se tem acontecido isso, seria um monte de endemoniados sobre a face da terra, a humanidade toda nas mãos de Satanás, tudo rebelde, tudo junto com Satanás sem salvação. Como não estaria esse caos, meu irmão? Nascendo gente todo dia e não morrendo nunca. Como seria isso aqui? Imagina, todo dia nascendo gente de lá até aqui sem morrer ninguém eternamente. Não teria mais lugar só para passar a terra, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Olha, a terra colocada do homem para cuidar e o que? Igual. Tá. O homem era o Senhor da terra, e Deus vinha visitar.
o homem, pedir conta. Como é que está, Adão? Está tudo bem? Você está cuidando tudo direitinho aí? Que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? O Satanás já tinha tomado de Adão. De onde tu vem, Satanás? De rodear pela terra e passear por ela. Porque o Satanás tinha assumido. Ele olhou para Jesus e falou assim: olha para todos os reinos, porque tudo isso foi me entregue, eu te darei se me adorar. Porque ele tinha tomado as mãos de Adão. Ele tinha tomado das mãos de Adão a terra. Você entendeu? Ele tinha tomado das mãos de Adão. E a pessoa, para poder reinar novamente sobre a terra, ser senhor na terra, ela tem que se converter e aceitar o chamado de Deus e vir para a presença de Deus. Amém? O que aconteceu? Quem é o que tomou a autoridade das mãos de Satanás e passou a ser senhor da terra? Através do chamado. Quem foi? Abraão. Deus chamou Abraão e falou assim: olha para lá, olha para cá, olha para cá. Tudo isso eu te dou, é tua, a terra é tua. Quando a pessoa ela aceita a Deus, entrega a vida a Deus e entra e se encaixa no plano de Deus, ela passa a reinar de novo sobre a terra. E Satanás não tem mais autoridade sobre quem? Sobre ela. Pode ter sobre os outros, pode enganar os outros para achar que é até Senhor, mas para nós ele não é Senhor de quê? De nada. Satanás não é Senhor de nada, porque quando aceitamos Jesus nós passamos a reinar novamente, reis e sacerdotes. Passamos a ter a mesma autoridade que Adão tinha no princípio. Agora nós temos que cuidar e guardar. Amém, pessoal? Cuidar e guardar. Diz assim: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra que fora tomada, e expulsou o homem. Colocou querubins ao oriente do Éden, do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Da árvore da vida, né? Tem essa espada, né? Eu creio que essa espada não é uma espada normal, mas essa palavra que guarda para o caminho da vida é a palavra de quem? A palavra não diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é ou não é? É a espada do Espírito. E somente através da palavra de Deus que nós temos acesso ao quê? A árvore da vida, a vida eterna. Então isso aqui é o que guarda, isso aqui é o que divide. Através disso aqui é que dá acesso à eternidade, que é o próprio Jesus, que é a palavra. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então o que nós vemos aqui, o que nós aprendemos, o que nós vamos colocar em prática, não desobedecer a Deus. É nós colocarmos no nosso coração que o que Deus fala se cumpre. Se Deus dá uma ordem para ser, é para ser obedecido. Se Deus fala, não faça, nós temos que obedecer e não fazer. Se Deus fala, faça, nós temos que obedecer e fazer. Se outra coisa, outra voz, outro vier falar, faça o que Deus falou para não fazer, você fala, está repreendido, Satanás. Fazer o que Jesus fez no deserto. Satanás veio para cima de Jesus com palavras de derrota. E o que ele fez? Foi com a palavra. Não, está escrito. Eu vou fazer o que está escrito aqui, o que Deus fala. O Satanás insistiu e falou: arreda-te, Satanás, chega, para nos perturbar, arreda-te. E nós não podemos ficar conversando com Satanás por muito tempo. Jesus conversou ali naquela época no jardim para mostrar por que Eva caiu, e ele tinha que mostrar que, mesmo conversando com Satanás, ele não caiu na conversa fiada de Satanás. Amém, pessoal? Não caiu na conversa fiada de Satanás, mas repreendeu, resistiu e disse: arreda-te, eu não quero conversar com você, saia daqui. E toda vez que você ouvir palavras de derrota na tua mente, trazendo tristeza, angústia, dúvida, medo, repreenda. Arreda-te, Satanás, em nome de Jesus. Eu não quero conversar com você. Eu não vou fazer aquilo que desagrada o meu Deus, aquilo que desagrada o meu Pai. Amém, pessoal? Resista. Resista com toda a sua fé, com toda a sua convicção em Deus, a palavra do Senhor. E assim você não cairá como caiu Adão e Eva. Assim você não vai ter que andar em pecado se escondendo de Deus. Amém, pessoal? Não vai ter que viver em maldição, porque nós somos o quê? Nós somos uma bênção. Amém? Glória a Deus. E assim, com este aprendizado, nós poderemos nos manter fiéis à presença do Senhor, andando na presença do Senhor, dando exemplo para a nossa família,
para que eles possam também um dia conhecer o Senhor, vir se converter e venham ter vida eterna juntamente conosco, para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração que nós vamos orar em nome de Jesus. Para você que está em casa, que Deus te abençoe poderosamente, que você também possa resistir ao inimigo e não vir fazer aquilo que ele sugere para que você faça e desagrade a Deus em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus.